né? Essa é a forma do capacitor. Então, onde a carga é dada em coulomb, a tensão dada em volts, ou simplesmente é o mais conhecido pela gente, é o farad, né? Um capacitor de 10 microfarad, né? Por exemplo, você pega um capacitor desse, ó, 2,5 microfarad, né? Então, o farad, que é a letra F aqui, ó, representa quando você vai comprar um capacitor, né? Você pega um outro aqui, ó, 12 microfarad, então o farad é o valor comercial que a gente utiliza. Então ele é representado por coulomb por volt ou farad. Mas valor comercial, então, é o F maiúsculo, é o farad. Tá certo, pessoal? É o mais utilizado. Os submúltiplos, micro, nano, pico, né? Então vocês observam quando você vai pegar um capacitor, aqui no caso, ó, microfarad, né? Então ele representa isso aqui, 10 a menos 6. 2,5 vezes 10 a menos 6 farad, né? Seu valor. Então são valores baixos, né? Então existe microfarad, nanofarad, picofarad, são valores comerciais de capacitores, né? Então, sempre quando for fazer exercício, procurar colocar o resultado em micro, nano ou picofarad. Se colocar todo o exercício resolvido em micro, fica mais fácil para não ficar, né, mexendo muito com zeros. Fica tudo em micro ou nano ou tudo em pico. Então, isso aqui são os submúltiplos do capacitor. Agora, voltando naquela pergunta, né, o capacitor pode ser dividido em fixo ou variável, né? Vamos ver um pouquinho sobre o capacitor fixo. Então, o capacitor fixo, pessoal, nós temos aqui um exemplo, um capacitor de cerâmica, né? Aqui é uma foto de um capacitor de cerâmica, muito usado para circuito eletrônico, né, para rádio, televisão, parte de sintonia, usa o capacitor cerâmico. E depois nós temos o capacitor eletrolítico, né, usado para filtro, tirar chiado, né, você fazer um ganho de tensão no sistema do circuito, que da placa eletrônica. Aí nós temos também o capacitor tântalo, né, usado para fonte de alimentação, filtro de ruído, né, bem utilizado. Cada capacitor com uma aplicação, né, uma função. Esse aqui então é o capacitor tântalo. E depois nós temos, pessoal, o que a gente mais vê no mercado aí, que é o capacitor permanente, né? Quando a gente fala permanente, ou seja, ele mantém no circuito, né? É o caso desse aqui que eu mostrei no início aqui. Então você tem 12 microfarad, mais ou menos 5%. Então esse valor de 12 microfarad, ele pode estar 5% a mais ou 5% a menos do seu valor. A frequência de utilização, tanto 50 como 60 Hz, e a tensão 350 volts. O que significa? Que a isolação dele é até 350 volts. Se aplicar tensão no capacitor acima de 350, você vai estourar o capacitor. Então são tensão de isolação das placas, né? É o que ele suporta. É os dados que mais vem no capacitor, né? A valor da capacitância, a tensão e a tolerância, né? O que a gente mais vê, e o fabricante, né? Nesse caso aqui é a WEG, tá certo? Não representa ele. O capacitor permanente, tem uns exemplos aqui, ó, aplicações a partir de motores e ventiladores. Quais são os ventiladores que usa ele? Ventilador de teto, a parte de motores de tanquinho, usa os capacitores permanentes, né? Esses ventiladores de parede, os ventiladores de mesa, né, que ficam nas bancadas, que tem aquelas marcas conhecidas como Arno, Valita, Filco, Britânia, todos esses capacitores, né? E depois nós temos aí o capacitor eletrolítico, que também é para partida de motores elétricos, só que esse capacitor ele não mantém no circuito, né? Então ele dá a partida no motor e depois ele pega, tira a auxiliar. Como é que funciona no motor? O motor existe a bobina de trabalho e a bobina de auxiliar. Então o auxiliar faz o que? A bobina auxiliar auxilia na partida e fica em série com o capacitor. Então esse capacitor ele dá a partida no motor, depois o platinado vai tirar ele do circuito, ficando só a bobina de trabalho. Então esse aqui ele tem que dar partida e sair do circuito, e o permanente, o nome já fala, né? Ele se mantém no circuito, ele não sai, fica em série com o auxiliar. Então a aplicação do eletrolítico, partida de motores, né? Motor de geladeira, motores de máquina, serra circular, de bancada, marcenaria, usa muito
esses tipos de capacitor para esses motores aí. Enfim, pessoal, N aplicações. É mais para a gente estar comentando algumas aplicações do sistema. Esse daqui, então, né, nós temos aí um bem antigão, conhecido como da Lorenzetti. Então, a capacitância dele, para partir de 216 a 259 microfarad, a tensão 110 volts, frequência de 60 e 50 Hz aí. Isso aqui já é bem mais antigo no mercado. Esse já é uma foto de uma marca mais moderna de fabricante. Tá certo, pessoal? Então esses daí são valores fixos, né? O valor que vem marcado no corpo dele, né? E esse valor não é variado. Agora, o que são os valores de capacitor variáveis? Vamos ver aqui. Bom, aqui eu tenho um exemplo, né? O símbolo do capacitor variável, ele só tem uma seta no interior indicando que você pode estar variando